Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, a paz do Senhor Jesus. Que Deus esteja com você, que a sua família possa sempre estar guardada e protegida pelos anjos celestiais de Deus. Amém? Irmãos, eu senti o desejo no meu coração. Hoje nós estamos falando sobre a parábola do semeador. É uma parábola que Jesus ensinou para uma multidão. E eu senti o desejo, irmãos, de estar falando sobre esta parábola aqui neste momento. Amém? Irmão, saiba que você não chegou aqui neste vídeo à toa, porque Deus ele quer fazer uma obra linda na sua vida, porque quando Deus muda uma vida de uma pessoa, a vida nunca mais é a mesma. Amém? Eu creio, irmãos, que Deus vai falar com você aqui neste momento. Eu creio, irmãos, que você não chegou aqui à toa, porque Deus ele fala conosco através da palavra dele. Amém? Irmãos, mas antes de começarmos esta mensagem, para você que está ouvindo esta mensagem não é inscrito aqui no meu canal do YouTube, peço a você que se inscreva aqui no meu canal. É só você clicar nesse botão que está aqui abaixo do vídeo, que está escrito inscrever-se, e do lado vai aparecer um sininho, e clique também nesse sininho, porque só assim você receberá os meus próximos vídeos. Amém? Irmãos, esta passagem é encontrada no livro de Mateus, capítulo 13, e nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo de número 8. Amém? Então, irmãos, preste muita atenção no que a palavra de nosso Deus diz sobre esta parábola do semeador. Amém? Mateus capítulo 13, a partir do versículo 1 até o versículo de número 8. Olha o que diz. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte, caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profundo a terra, saindo porém o sol, a secou-se, é porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Glória a Deus. Irmãos, esta passagem, esta parábola do semeador, Jesus ensinou para uma grande multidão. E Jesus ensinou uma multidão a beira-mar. E Jesus começou a ensinar aquelas pessoas, esta multidão, somente falando por parábolas. E Jesus disse a parábola do semeador, que é esta parábola é que nós iremos falarmos aqui neste momento. Irmãos, Jesus disse a parábola do semeador, e a primeira semente caiu na beira do caminho, e vieram as aves e o comeram. Irmãos, e depois Jesus disse que essas sementes que caíram na beira do caminho são aquelas pessoas que ouvem uma palavra, mas logo vem Satanás e tira a palavra semeadas nelas. Irmãos, estas aves representam Satanás, que tira a palavra semeada nas pessoas. Amém? Entenderam, irmãos? Então, essas sementes que caíram na beira do caminho são aquelas pessoas que ouvem a palavra, que leem a Bíblia, mas logo vem Satanás e tira a palavra semeada nessas pessoas. Porque estas aves representam Satanás, que tira a palavra semeada nas pessoas. Amém? E depois, irmãos, a segunda semente caiu em solo rochoso, aonde que a terra era pouca, e logo veio o sol e secou-se, porque não tinha raiz, irmãos. Porque em solo rochoso, né, não tem muita terra, e a planta secou-se, porque não tinha raiz. E depois Jesus disse que estas sementes que caíram em solo rochoso são aquelas pessoas que ouvem a palavra, mas depois de pouca duração já saem da presença de Deus. Depois
que vem as dificuldades, essas pessoas acabam saindo da presença de Deus por causa das dificuldades, por causa da palavra. Então, irmãos, entenderam? Estas sementinhas que caíram em solo rochoso são aquelas pessoas que ouvem a palavra, mas depois de pouca duração já abandonam a palavra de Deus e saem, né, da presença de Deus. Amém? Entenderam, irmãos? Eu creio que Deus já está falando com você aqui, irmãos. Porque é muito importante, né, irmãos, nós meditarmos a palavra de nosso Deus. É muito importante nós buscarmos a Deus, amém, irmãos? Porque neste mundo nós teremos muitas dificuldades. E quem disse na Bíblia que nós teremos dificuldades? O próprio Jesus. Jesus disse irmãos, em João capítulo 16, versículo 33, Jesus ele disse que neste mundo nós teremos aflições, mas que nós devemos ter bom ânimo, porque ele já venceu tudo o que tinha de vencer por mim e por você. Amém, irmãos? Porque o diabo, ele faz de tudo para nos afastarmos da presença de Deus. O diabo, ele quer que a gente fique sabendo que a gente já foi longe demais, que Deus não é bom, que Deus não vai nos perdoar. Mas, irmãos, há uma promessa em 1 João, capítulo 1, versículo 9, que se nós confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoarmos e ainda nos purificar de toda injustiça. Amém, irmãos? Eu creio que Deus já está falando com você aqui neste momento. Amém? Então, irmãos, nós vamos continuarmos falando sobre a parábola do semeador. Nós vamos continuarmos, né, da terceira semente que caiu entre os espinhos. Amém? Estas sementes que caíram entre os espinhos. Irmãos, essas sementes caíram entre os espinhos e os espinhos os sufocaram. Depois Jesus disse que estas sementes que caíram entre os espinhos são aquelas pessoas que ouvem a palavra e a recebem com alegria, mas as dificuldades do mundo e a vacinação da riqueza sufocam a palavra, tornando ela infrutífera. Ou seja, as dificuldades sufocam essa pessoa, tornando ela infrutífera. Amém? Eu creio, irmãos, que Deus já está falando com você aqui. É muito importante também que você deixe o seu comentário. Amém? Porque eu quero orar pela sua vida. Eu quero interceder por você. Porque, irmãos, a oração é a chave da vitória. Quando nós pedimos a Deus, devemos que pedir e esperar com paciência. Porque, irmãos, a Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 11, que sem fé é impossível agradar a Deus. Amém, irmãos? Eu creio que Deus está falando com você aqui neste momento. Amém? Tudo é possível para aquele que crê. E Jesus disse: tudo aquilo que vocês pedirem em oração, crendo, recebereis. Amém? Então, irmão, saiba, se você entregou a sua vida para Jesus, agora você não está mais sozinho. Se você entregou a sua vida para Jesus, saiba que agora você não está mais sozinho. Saiba que você agora está do lado do vencedor. Amém? E agora seu nome já está escrito no livro da vida. Por isso, irmãos, que quando você entrega a sua vida para Jesus, o Espírito Santo vem e faz de você uma pessoa melhor. Amém? Porque, irmãos, a Bíblia diz que todos pecaram. Ou seja, neste mundo não existe nenhuma pessoa boa. Porque Salomão disse que todos pecaram. A Bíblia diz que todos pecaram e todos nós somos falhos e todos pecaram e todos foram separados da presença de Deus. Nós buscamos a Deus, mas nós buscamos o refúgio, o alívio, né? Mas na verdade, irmãos, nós não queremos Deus, porque nós estamos separados espiritualmente da presença do Pai. Amém? Porque desde quando o pecado entrou no mundo, desde a desobediência de Adão e Eva, o pecado entrou no mundo e veio a queda do homem, porque Satanás disfarçou de serpente e enganou a Eva, e a Eva deu fruto para o marido, que é Adão, e veio a queda do homem. Porque, irmãos, o mundo está numa doença. E é por causa desta doença que nós não conseguimos ver Deus. E é por causa desta doença que é o motivo de todas as coisas ruins no mundo, que é o pecado. O pecado é a pior doença que uma pessoa pode pegar, que é o pecado. O pecado, irmãos, é aquilo que Deus não quer de nós. O pecado é algo, irmãos, muito ruim, terrível.
Porque nós não podemos desobedecermos a Deus, irmãos. Porque Jesus chamou Satanás de mentiroso e pai da mentira. Porque quando mente, fala sua própria língua. Porque Satanás é mentiroso e nele não uma verdade. Ou seja, quando uma pessoa mente, ela fala a língua de Satanás. Porque a mentira, o pai da mentira é o diabo. Então, quando uma pessoa mente, fala a língua de Satanás. Por isso, irmãos, tenha muito cuidado nisso. Porque o pecado, irmãos, para nós que somos cristãos, porque se tem uma coisa que entristece o cristão, é o pecado. Quando uma pessoa peca, e é muito difícil, irmãos, mas nós devemos que arrependermos de todo o nosso coração. Amém? Porque Deus, Ele nos perdoa, mas Ele também quer ver o nosso esforço de estarmos buscando a Ele. Devemos que ser um cristão verdadeiro. Amém, irmãos? E um cristão verdadeiro, o que acontece? O cristão, irmãos, quando ele é nascido de novo, ele recebe o Espírito Santo. A Bíblia diz em 1 João que o que é nascido de Deus, ele não vive na prática do pecado, porque nasceu uma divina semente dentro dele, e essa semente é o Espírito Santo. Amém? E agora essa pessoa não consegue viver mais na prática do pecado, como se fosse uma santificação. Essa sementinha que nasceu dentro dessa pessoa é o Espírito Santo de Deus. E agora essa pessoa não consegue viver mais na prática do pecado, como se fosse uma santificação. Amém, irmãos? Eu creio que Deus está falando com você aqui neste momento. Amém? Então, irmãos, agora nós vamos falar sobre a última semente que caiu em boa terra. Amém? Vamos continuarmos aqui. Esta última semente que caiu em boa terra. Amém? Irmãos, esta semente que caiu em boa terra, depois Jesus disse, são aquelas pessoas, irmãos, eu creio que são aquelas pessoas que ouvem a palavra e a praticam corretamente, frutificando. Amém? Então, irmãos, aquela pessoa que ouve a palavra e busca a Deus de todo o coração, e aquela pessoa que é um cristão equilibrado, são aquelas pessoas, são essas sementes que caíram em boa terra. Amém? Então, irmãos, esta é a parábola do semeador que Jesus nos ensinou. Amém? Então, irmãos, eu creio que Deus falou com você aqui através desta mensagem. É muito importante que você deixe o seu comentário aqui embaixo. Amém? Porque eu quero orar por você. Amém? Comente aqui embaixo. Cauê, Deus falou comigo através desta mensagem. Isso vai incentivar, meus irmãos, outras pessoas a participarem também aqui com a gente, né? Outras pessoas, né, estar aqui, né, participando, né, destas orações, né, desta palavra. Amém? Porque eu quero, irmãos, que Deus sempre vai falar com você através da palavra dele. Amém? Porque a palavra de nosso Deus é fiel, irmãos. Porque a Bíblia, meus irmãos, é um livro sagrado. Amém? Porque quando nós estamos lendo a Bíblia, é ao mesmo tempo Deus falando conosco. Amém? Então, irmãos, tenha fé. Não importa o que você esteja passando, porque agora, mas Deus, Ele ama você. Deus, Ele se importa muito com você. Porque eu sei, irmãos, que às vezes nós não sabemos como agir, porque o nosso coração está muito triste, aflito e perdido. Mas, irmãos, se tem uma coisa que você deve fazer, é orar e ler a Bíblia da forma correta. Amém? Porque, irmãos, a Bíblia vai alimentar o seu espírito. Por isso, irmãos, que é muito importante nós lermos a palavra de nosso Deus, porque a Bíblia, ela nos ajuda a continuar. A Bíblia, ela nos ajuda a prosseguir firmemente, né, confiando em Deus. Amém, irmãos? Então, é muito importante que você ler a Bíblia, porque a Bíblia vai te orientar e vai te ajudar. Porque, irmãos, Jesus, Ele deixou tudo que nós precisamos para irmos para o céu. Amém? Agora, irmãos, nós vamos encerrar esta palavra com oração. Amém? Por favor, deixa o seu comentário aqui embaixo, porque eu quero orar por você, porque junto nós somos mais fortes. Amém? Então, se você puder, irmãos, feche seus olhos. Nós vamos fazer uma oração. Nós vamos agradecer a Deus por este momento, né, irmãos? Em que podíamos, né, ouvirmos a palavra, porque é muito importante, irmãos. É tão bom nós estarmos, né, falando, né, um pouco sobre o nosso Deus, porque é muito importante, irmãos, nós termos tempo para falarmos com Deus.
É muito importante, irmãos, nós temos tempo para orar. Porque, irmãos, a Bíblia diz que para tudo há um tempo. Porque a Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de maldição, mas sim de amor e de equilíbrio. Amém? Isso está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Então, irmãos, seja um cristão equilibrado. O que é um cristão equilibrado? É aquele cristão que se equilibra. Para ele, tudo há um tempo. Porque o rei Salomão, irmãos, Salomão, ele foi considerado o homem mais sábio de todos os tempos. Porque certa vez Deus chegou para Salomão e disse: Salomão, o que você me pediu eu vou te dar. E Salomão tomou a decisão e pediu a Deus sabedoria. E Deus fez dele o homem mais sábio de todos os tempos. Amém? Salomão, irmãos, foi aquele que escreveu o livro de Provérbios. Salomão foi aquele que escreveu o livro de Eclesiastes, Cânticos, amém? Então, irmãos, agora nós vamos orar. Pede a Deus sabedoria para que você possa conseguir enfrentar dificuldades do dia a dia. Porque, irmãos, não existe nenhum versículo em toda a Bíblia que diz que neste mundo você não terá aflições. Mas sim que você terá dificuldades, que você terá aflições. Mas, irmãos, Deus é com você. Ele prometeu que nunca vai te abandonar, amém? Então, se você puder, você vai fechar os seus olhos, vamos fazer uma oração, amém? Porque juntos nós somos mais fortes, amém? Se você puder, feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, nosso Deus, o nosso Pai, receba a nossa gratidão, Senhor, por este momento que podemos ouvir a Tua palavra. Pai querido, eu coloco, Pai, na Tua santa presença neste momento, Pai, vir esta pessoa, Pai, que está orando aqui junto comigo. Pai querido, que o Senhor possa sempre derramar a Tua graça na vida dela, e o Senhor possa abençoar, Pai, grandiosamente a família dela também. Pai querido, que o Senhor possa continuar sempre nos abençoando. Ó Deus, que todo coração do diabo contra nós, que cai por terra neste momento. Ó Deus, que o Senhor nos guie no caminho reto, que todas as pedras, ó Deus, que o diabo tem tentado jogar em nosso caminho, que todas as armadilhas que o diabo tem tentado, ó Pai, fazer em nosso caminho para fazer com que nós caímos, ó Deus, que o Senhor possa repreender. Pai, que nós possamos sempre buscar a Ti, que nós possamos sempre depositar a nossa fé e confiança somente no Senhor. Pai querido, fortaleça a nossa fé, ó Deus, para que quando nós passamos por dificuldades em nossas vidas, ó Pai, que o Senhor nos lembre que o Senhor é conosco, que o Senhor é bom, que o Senhor é misericordioso, que o Senhor nunca irá nos abandonar. Ó Pai, nos guie sempre no caminho reto, Pai, que nós não possamos sairmos da Tua presença. Ó Pai, nós oramos a Deus também para aquelas pessoas que não conhecem a Ti, aquelas pessoas, ó Pai, que estão na escuridão espiritual. Ó Deus, porque o mundo está nas trevas e o mundo precisa da Tua luz. Ó Pai, mas que a Tua luz, ó Pai, chegue sobre aqueles que estão na escuridão agora. Ilumine o caminho delas completamente, ó Pai. Que o Senhor possa revelar, Senhor Pai, aquelas pessoas que não são crentes, porque quantos agora, Deus, estão chorando, quantos agora, ó Pai, estão aflitas, ó Pai, estão se sentindo perdidos, ó Pai, mas revela, Senhor Pai, aquelas pessoas que não ouviram falar do Senhor. Pai querido, ajude, ó Pai, porque a Tua palavra diz que nós somos o Teu povo, tenha misericórdia de nós, ó Pai, nós somos pecadores, ó Deus, mas nós te damos graças por tudo que o Senhor tem feito entre nós. Oh Deus, nós te damos graças por quem tem enviado o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo vá ter salvo por ele. Nós te damos graças, ó Deus, por este exemplo de um grande amor, e que nós possamos, ó Pai, amar as outras pessoas assim como o Senhor nos amou. Ó Pai, que quando nós vemos uma pessoa que está precisando de ajuda, que o Senhor nos lembre, ó Pai, deste exemplo que o Senhor fez para nós, ó Pai, de enviar um Teu Filho para morrer em nosso lugar, sendo nós pecadores ainda. Que nós possamos amar o nosso próximo, ó Deus, como a nós mesmos. Ó Pai, porque quando nós vemos, Pai, uma pessoa que está triste, uma pessoa que está precisando de um alimento espiritual diário, que nós possamos levar a Tua palavra para elas, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que nós oramos e Te agradecemos, que nós nunca possamos sairmos da Tua presença, mas que nós possamos, Pai, permanecermos confiando em Ti e sempre depositando a nossa fé somente no Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que nós oramos e Te damos graças a Deus por tudo que o Senhor tem feito entre nós e por todas aquelas maravilhas que o Senhor ainda vai operar entre nós. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Como é bom nós estamos buscando a Deus, porque, irmãos, nós sentimos aquela paz. Amém. Nós sentimos, irmãos, o Espírito Santo nos consolando. Amém. E esta paz, irmão, é o Espírito Santo tocando em nós. Essa paz que nós sentimos é o Espírito Santo tocando em nós.
Amém? Por isso, irmãos, que é muito importante nós meditarmos a palavra de nosso Deus e depois fazermos uma oração, pedindo a Deus proteção, pedindo a Deus ajuda, consolo. Amém? Então, irmãos, sempre que você for orar, pede a Deus muita sabedoria, pede a Ele forças para que você possa prosseguir resistindo às dificuldades do dia a dia. Pede a Ele muita sabedoria para que você possa sempre agir de acordo com a palavra de Deus. Amém? Então, irmãos, esta paz que nós sentimos é o Espírito Santo nos consolando. Amém? Então, irmãos, diz aí amém, graças a Deus. Amém? Que Deus possa sempre te abençoar. Eu te espero, irmãos, no próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.